Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá em Gênesis 37. Gênesis capítulo 37. Nós vamos ler o verso 6 e o 9. É uma história muito conhecida e que a gente vai comentar, fazendo algumas observações, tendo como base algo muito importante. Eu já ministrei várias vezes sobre a vida de José e sobre sonhos. Mas Deus sempre traz algo novo, sempre nos mostra algo novo. E eu acredito, eu falo para vocês que essa semana era eu orando e Deus falando. E eu com o gravador do lado, o celular gravando, para não perder aquilo que Ele estava falando comigo. Que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã. Gênesis 37, verso 6 e o 9. A minha versão é aquela nova versão internacional, mas dá para você acompanhar pela sua também. Ouçam o sonho que tive. Disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. O 9. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Amém? Vamos orar. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por este momento, por este dia. É um grande privilégio, é uma grande honra. Sabemos que é fruto do sonho de várias pessoas, Pai, de vários irmãos. É fruto de oração, Pai, de muita gente. E o Senhor estabeleceu esse ano, este mês, este dia, esta hora, para que possamos, Senhor, estar aqui reunidos como igreja, comunidade da graça em Recife. Nós te louvamos por este momento, Pai. Sabemos que é só o início e como foi declarado aqui, profetizado pelo pastor Eduardo, depende de nós o crescimento, depende de nós a disposição, o empenho, o amor, para que possamos alcançar vidas. Esse é o propósito de estarmos aqui. Fazemos diferença, Senhor, nesta cidade, no nosso estado, na nossa região, na nossa nação. Pai, Tu sabes, Tu me conheces melhor do que qualquer um outro aqui. Tu sabes que eu sou totalmente dependente de Ti. Tu sabes que eu sou totalmente limitado, carente, necessitado da Tua graça, do Teu amor, da Tua unção, da Tua presença aqui comigo, Pai. Portanto, Pai, usa-me para que a Tua palavra possa ser ministrada aos corações e para que ela produza, Senhor, o efeito para o qual ela é enviada nesta manhã. E em nome de Jesus, cada coração, cada mente estejam cativos a Ti, Pai. Tudo aquilo que Satanás intentou para roubar essa semente da Tua palavra, que será semeada, Senhor, agora. Nós repreendemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que haja perfeito entendimento e aplicação em cada coração, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Queridos, diferentemente de outras palavras que eu ministrei sobre José, o Senhor começou a me mostrar algumas coisas e que tem a ver comigo e com você. A primeira delas foi sobre Jacó. Por que José, todos nós sabemos que José era o filho preferido de Jacó. Jacó tinha 11 filhos, depois veio Benjamim. E dos 11 filhos, ele tinha um amor especial por José. E isso fez com que os irmãos dele tivessem ciúmes dele, o invejassem, tivessem ódio dele. Mas a gente não para pensar o porquê que José tinha esse carinho tão especial. Por que Jacó tinha esse carinho tão especial por José? Se você analisar, primeiro, Jacó,
para se casar com a amada dele, com a esposa dele, a Raquel. Ele trabalhou para Labão, o seu sogro, 14 anos. Ele foi enganado. Ele trabalhou 7 por Raquel, 7 de graça, só para casar-se com a Raquel. Quando se passaram os 7 anos, ele disse: agora me dá a minha esposa. Aí Labão faz uma festa, dá vinho a ele, e ele vai para o momento lá das núpcias, né? E quando ele chega, acredito que ele estava escuro, ele não teve uma boa observação, e quando amanhece o dia, depois de ele ter uma noite, né, com a sua amada, ele descobre que não era Raquel, era Lia, sua irmã. Ele vai para Labão ali, meio que irado: como é que você fez isso? Eu trabalhei 7 anos por ela. Aí Labão vem com aquela conversa, né? Não, aqui o costume é diferente. Aqui não se dá a mais nova antes da mais velha. Então você pode pagar essa semana, que é os votos, né, para com ela, semana de núpcias. Depois você pode ter a Raquel, que é a que ele amava, a que ele queria e trabalhou por ela. Você poderá tê-la por mais 7 anos de trabalho. Então foram 14 anos de trabalho para que ele pudesse ter Raquel. E ainda tinha um agravante. Lia dava filhos, Raquel era estéril. E Jacó foi tendo filhos de Lia. Depois, quando Lia parou de ter filhos, ele ficou com a serva dela e começou a ter filhos por ela, e nada de Raquel ter. Raquel também deu a sua serva, e Jacó teve filhos da serva da Raquel, mas Raquel não dava filhos. Até que o Senhor se lembrou e veio José. É por isso que havia um carinho, um amor especial de Jacó para com José. Nós temos que entender isso, porque senão a gente começa a fazer um juízo meio que distorcido da história. Como é que um pai gosta mais de um filho do que do outro? Mas as histórias deveria ser Jacó, Raquel, José e Benjamim. Essa era para ser a história. Só que não foi assim. E por isso ele tinha 11 filhos, mas ele tinha José como o filho amado, o filho querido, da esposa que ele amou, que ele trabalhou 14 anos de graça para Labão, para ter o direito de tê-la como esposa. Aqui eu posso ver na figura de Jacó o nosso Pai Celestial. O nosso Pai, Ele nos deu o que Ele tinha de melhor. Ele nos deu o que Ele tinha de melhor, o seu único filho. E Ele esperava exatamente que, através deste filho, muitos outros filhos fossem gerados semelhantes a ele. É o que está lá em Romanos 8:29. Esse é o grande e eterno projeto de Deus: ter uma grande família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Então Deus amou o mundo de uma forma tão grande que Ele deu tudo o que Ele tinha. Deus tem um amor especial por Jesus, um carinho especial por Ele. Quando Jesus é batizado no Espírito Santo, quando Ele é batizado nas águas e depois no Espírito Santo, o Espírito Santo vem como uma pomba. Ele diz: este é meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem tenho alegria. Quando Jesus está lá no Monte da Transfiguração, o Senhor diz: ouvi a Ele, ouçam Jesus. Então o Pai tem um amor especial por Jesus, porque Jesus é o melhor de Deus. Amém? Eu quero dizer uma coisa para vocês: cada um aqui é amado,
querido, único, especial, exclusivo para Deus. Amém. Deus consegue se relacionar individualmente com cada um aqui. Ele ama cada um aqui de uma forma especial. Se Jesus tivesse que vir e realizar todo o projeto que ele realizou na cruz, por sua vida somente, fosse você a única pessoa na terra, ele teria vindo. Ele ama você. Diga para o seu irmão: Jesus te ama. Amém? Oh, meu Deus, dá para entender, dá para mensurar o amor que Deus tem para conosco. Dá para calcular, existe computador suficiente, dígitos suficientes para mensurar o quanto Deus ama você e a mim. Quanto Deus nos ama. Não tem como. Qual foi o preço que foi pago? $1 milhão? Não. $1 trilhão? 5 milhões de euros. Foi o sangue de Cristo. E quanto é que vale o sangue de Cristo? Não tem preço. Quanto vale uma vida? Não tem preço. Imagina de Jesus. Não tem como calcular, não tem como mensurar o amor dele. Amém? O que mais torna a história de José notável não é o fato de tudo que aconteceu com ele, de tudo que ele passou. O que torna a história de José notável é como ele reagiu às circunstâncias. Porque geralmente quando nós ministramos, nós fazemos mais ênfase e exploramos mais o que ele passou. Mas o que torna ele notável é como ele reagiu a tudo que ele passou. Porque cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem uma história de vida, passou por várias situações e está passando hoje. E o que torna você notável é como você enfrenta essas adversidades. Amém? Vamos lá. O sonho de José. O sonho que José teve não foi fruto dele. Não foi uma coisa que veio dele, não foi um propósito dele, pessoal. Bem, eu serei o maior da minha família. Eu vou ser vou dominar todos, vou governar sobre todos. Ele nem sequer sabia que ia para o Egito. Eu serei o governador do Egito. Não, José não teve propósito nem sonho dele mesmo. Deus foi que deu o sonho a ele. Deus revelou a José o propósito que ele tinha para a vida de José. Não foi um sonho que ele queria, que ele pensou, que ele desejou, que ele programou. Não, foi algo que Deus estabeleceu para a vida dele. É diferente. O sonho de José era o sonho de Deus. E aí vem uma pergunta. Qual o projeto que nós queremos realizar? Quais os sonhos que nós queremos sonhar? Os nossos sonhos ou os sonhos que Deus tem ao nosso respeito? Não estou dizendo que você não possa ter um sonho, profissional, na área, na área de estudar, na área do estudo, da sua formação, que você não possa ter um sonho em relação à sua família. Não é isso. Mas muitas vezes nós traçamos um plano e um projeto para a nossa vida sem consultar a Deus e sem saber que é ou não vontade dele, e a gente ainda pede que Deus abençoe. Misericórdia. Quando na verdade deveríamos buscar nele qual o projeto e o sonho que ele tem para a minha vida. O sonho de José não era dele. Foi Deus que colocou,
Foi Deus que deu o sonho a ele, porque era um projeto de Deus para a vida de José. Só que tem um detalhe. Você já parou para pensar que quando José compartilha o sonho com os irmãos dele, você já parou para pensar que se os irmãos dele tivessem tido uma outra atitude, uma atitude positiva, meu irmão, se isso vem de Deus, nós estamos juntos. Você já parou para pensar como seria a história? Seria totalmente diferente. Porque lá, quando José está no Egito e ele revela o sonho de Faraó, ele diz assim: levantem supervisores. Levante um homem para governar, para administrar, e supervisores. Sabe quem poderiam ser aqueles supervisores? A sua família, os seus irmãos. Por quê? Porque o projeto de Deus é para a família. Deus trabalha com família. Mas infelizmente, o ódio deles aumentou. A inveja também. E quando ele contou o segundo sonho, foi uma coisa que foi a gota d'água. Foi quando eles planejaram, disseram: não, agora a gente tem que matar mesmo. A gente estava pensando em matar ele, mas agora a gente vai matar mesmo. Queridos, o sonho que Deus coloca no meu coração, que Ele coloca no seu coração, é para que a gente sonhe juntos. É para que a gente viva esse sonho. O sonho de Deus, a gente já falou aqui hoje, é ter uma grande família. É alcançar vidas, é libertar vidas, é tirar vidas das trevas para o reino da luz. Esse é o sonho de Deus. É libertar famílias, é restaurar famílias, é restaurar vidas. Esse é o sonho dele. É restaurar este ministério aqui em Recife. Não é o único, não é o melhor, mas Deus nos deu uma visão. Nós temos sim um propósito que Deus nos deu. Deu ao pastor Carlos Alberto, e o pastor Carlos Alberto vem passando isso por gerações a todos aqueles que ele vem trabalhando com ele, que vem acompanhando ele. Então, meu querido, é um sonho que tem que ser nosso, não pode ser só meu, não pode ser só do Júnior. Não pode, tem que ser só nosso. O sonho não é para eu ficar com inveja. Vou ficar com inveja porque o Felipe teve um sonho que ele vai tocar e todo mundo vai estar adorando. Então ele quer ser o líder. Irmão, o sonho dele é sonho de Deus. Eu vou sonhar com ele. Eu vou incentivá-lo. Eu vou fortalecê-lo. Eu vou animá-lo. Vai ter um momento que ele vai duvidar desse sonho. E eu vou dizer: não, irmão, foi Deus que te deu. Creia. Não desista. Em vez disso, sabe o que nós fazemos? Nós matamos os sonhos das pessoas. Quando a pessoa nos conta o sonho: olha, meu sonho é esse, é fazer isso, é fazer aquilo. Ah, é? Você ouve? Às vezes até diz assim: muito bem, muito bom, glória a Deus. Mas quando chega em casa ou quando sai da frente da pessoa, no seu coração você está desejando: não, esse sonho não vai dar certo. E o que você puder fazer para destruir o sonho dessa pessoa, você faz. Isso é terrível, queridos. Nós não podemos destruir, matar, roubar os sonhos das pessoas. Pelo contrário, nós temos que cooperar, incentivar, ajudar para que esse sonho se realize. O seu sonho é o meu sonho. O propósito que Deus estabeleceu na sua vida, eu vou cooperar com ele, meu irmão. Tem um lema lá no quartel que a gente usa muito, que é: se eu não posso ajudar, atrapalhar, eu não vou. Esse é um lema que a gente usa muito.
Então, queridos, com certeza, esse sonho, se os irmãos de José tivessem entendido ele, embora Jacó, a Bíblia diz que Jacó, depois que ouviu o segundo sonho, embora tendo repreendido José, Jacó ficou meditando no sonho. O que será isso? O que Deus quer com esse sonho? O que Deus está falando com este sonho? Mas se a família tivesse abraçado junto, eles estariam junto com José governando o Egito. Eu não tenho dúvida. Mas aí o que eles fazem? Planejam matar José. E aí, um certo dia, Jacó pede para José ir lá ver como é que estão os irmãos. Quando José chega, eles já queriam matá-lo de início. Depois jogaram José num poço e venderam ele para os viajantes. Pegaram a túnica que o seu pai tinha feito para ele, mataram o animal, encharcaram de sangue e mandaram para o pai. Sabe qual foi a consequência dessa obra deles inicial? Quase que Jacó morre. Jacó disse: com tristeza eu vou descer a sepultura. Perdi meu filho, o meu filho amado. Mas sabemos que tudo estava no controle de Deus e que tudo que aconteceu na vida de José tinha um propósito. Deus tem o controle sobre tudo que acontece na nossa vida. Tati, Didi, Micaela, tudo que acontece na nossa vida, Thalia, tudo que acontece na minha vida, na sua vida, está no controle de Deus e tem um propósito. Nada é por acaso. Não há coincidência no reino de Deus. Tem propósito. Olha só o que José passou. Mas o que José passou porque ele tinha que ser preparado para algo grande que Deus tinha para ele. Para ele chegar a ser governador do Egito, ele teve que ser odiado, ele teve que ser traído, vendido, invejado, ele teve que ser caluniado, acusado de um crime que ele não cometeu, que era tentar fazer relação sexual, ter relação sexual com a mulher de Potifar. Ele foi preso injustamente. Ele passou por todas essas fases, mas eram fases preparatórias para o que Deus queria para a vida dele, que é algo grande. Não era só governar o Egito, era salvar uma geração de fome. Porque a fome veio e matou muita gente. Mas Deus usou José para salvar o Egito e todos aqueles povos que foram ao Egito pedir comida. Veja que coisa tremenda. Mas veja o que ele teve que passar. Veja o preço que ele pagou. Cada um de nós aqui tem pago um preço. Eu vou contar o meu aqui em 30 segundos. Nasci, meus pais se separaram. Meu pai foi morar longe de mim. Minha mãe era lésbica. Na minha casa moravam tanto gays como lésbicas. Droga, se eu quisesse, tinha de graça, a hora que eu quisesse. Aos 8 anos, tentaram me violentar. Só não conseguiram consumar o ato, não sei por quê, por misericórdia de Deus. Não houve, né? A conclusão do ato, mas tentativa houve. De um empregado dela que era homossexual. Depois, perdas. Perdi várias pessoas. A maior de todas que eu perdi, assim, que mais me marcou, foi meu pai, aos 19 anos de idade. E se eu for contar para você toda a minha história, a gente vai passar o dia todo. Mas cada um aqui tem sua história.
Mas saiba que em tudo isso, Deus estava no controle. Ele usou cada fase, cada situação, cada circunstância, cada problema, tudo que você passou para preparar você para algo grande que Ele tem na sua vida. Tudo isso faz parte do currículo, da grade, curricular, do curso de formação de Deus para a minha vida e para a sua vida. Porque Deus tem algo grande. Diga para o seu irmão: Deus tem algo grande para as nossas vidas, para a sua vida, para a minha vida, para a nossa comunidade, para a nossa cidade. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Então, José foi odiado, invejado, vendido, caluniado, injustiçado, preso, esquecido, para aprender a amar. Só quem já foi odiado sabe o que é amar. Só quem já cometeu muito pecado sabe o valor do perdão. José foi invejado. Ele aprendeu o valor de motivar as pessoas, de ver o melhor delas, de incentivá-las, de ajudá-las, para que elas possam alcançar os seus sonhos. José foi injustiçado para aprender a valorizar pessoas. Valorizar pessoas. Ele foi preso e esquecido por algo que ele não cometeu, para aprender a ser justo, correto, honesto, senão ele não poderia ser a segunda pessoa do faraó. Faraó delegou tudo para ele. Veja que confiança, mas ele estava preparado. Ele foi preso e foi esquecido para aprender a ser um libertador e para se lembrar, para ter lembrança das pessoas, não esquecer das pessoas. Ele foi esquecido, mas quando os irmãos dele, olha, você não sabe o tempo que José passou até que o sonho dele se realizasse. Eu fiz as contas aqui. Dão 22 anos. 17 anos Deus deu o sonho. 30 anos ele revelou o sonho de Faraó. Depois vieram mais 7 anos de fome. E depois de fartura, perdão. E depois começaram os anos de fome. No segundo ano de fome, segundo alguns historiadores, que os seus irmãos chegam até ele, se prostram e o sonho dele se realiza. Foram 22 anos da promessa, do sonho, até a realização do sonho. Aí uma pergunta me vem ao coração. Você está disposto a esperar os sonhos de Deus para a sua vida? Deus me fez uma promessa, num ciclo de oração na Assembleia de Deus em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. Tem cerca de 22 anos. E até hoje, pastor Eduardo, eu estou esperando o cumprimento dela. Não estou falando sem conhecimento de causa. Tem promessas que Deus me fez, que eu estou esperando. Vou fazer 51 anos, estou esperando. E eu sei que aquele que prometeu é fiel. Se Deus te deu sonhos, se Deus tem projeto para ti, Deus falou contigo, Ele vai realizar, Ele vai cumprir, porque a palavra declara que Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para que se arrependa. Deus é fiel, diga ao seu irmão, Deus é fiel.
Quem foi que te deu o sonho? Foi ele? Foi ele? Amém. Então ele vai realizar. Se o seu sonho estiver alinhado com ele, com a palavra, será realizado. Não tenho dúvida disso. Meu pai, antes de morrer, eu não soube disso até quando eu me converti. Quando eu me converti foi que eu vim saber. Não sabia disso. Meu pai, antes de se converter, antes de morrer, se converteu. Eu nem sabia que ele tinha se convertido. E na Bíblia dele, ele colocou lá: consagro o meu filho ao Senhor. Eu tinha 19 anos. Me converti anos depois. Meu pai não viu o cumprimento da promessa, mas ele creu que Deus era fiel para cumprir. Ele me consagrou ao Senhor. E eu estou aqui hoje. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor tem me sustentado ao longo de 25 anos. Graças a Deus. Um dia eu espero me encontrar com ele lá em cima e dizer: papai, aquilo que o Senhor colocou lá na sua Bíblia se cumpriu, pai. Se cumpriu. Eu quero ter esse dia com ele. Que Deus me proporcione. Embora lá no céu a gente saiba que não haverá emoção, mas eu quero vê-lo e dizer: pai, Deus atendeu a sua oração. Deus atendeu o seu pedido. Assim como eu quero te dizer, Deus vai realizar o teu sonho, Glaucia. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai realizar o teu sonho, Eduardo, Júlio Feitosa, Nádia. Deus vai realizar o teu sonho, Célia, Júnior de Itapsuma. Deus vai realizar o teu sonho. Aleluia. Marcelo, Graça, Joana, Beto. Deus vai realizar os teus sonhos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, não mate o sonho do seu irmão. Porque a gente gosta de jogar um balde de água gelada quando o irmão conta o sonho. Ah, meu irmão, eu sinto um chamado para música. Aí você olha pro camarada assim, ele não tem jeito nenhum, ele canta num tom, toca no outro, é uma coisa horrível. Não mate o sonho dele. Vocês viram o testemunho do pastor Davis? Primeira vez que ele ministrou, ele chegou para um pastor que estava com ele, ele me contou essa história antes do encontro, e perguntou como foi. Horrível. Na segunda vez que ele ministrou, a mesma pessoa estava lá, e ele: e aí? Foi pior do que a outra. Como é que você consegue piorar? Mas ele não desistiu, embora um balde de água gelada tenha sido jogado em cima dele. Ele não desistiu. E nós vimos agora no encontro a bênção que ele é. Não jogue balde de água gelada nos sonhos dos seus irmãos. Marido, não jogue balde de água gelada no sonho da sua esposa. Esposa, não mate o sonho do seu marido. Pais, não mate os sonhos dos seus filhos. Acreditem neles. Incentive eles. É isso que temos que fazer, meus amados. Ou então nós não somos uma família. Temos que ser um. Temos que ser um. Foi o texto que o Júnior leu aqui no início. Atos 2:42. Temos que ser um. Tem que haver unidade entre nós. Um só propósito, um só pensamento, um só coração. Se nós estivermos assim, queridos, nada será impossível para nós. Amém. Amém? Aleluia. Não desista dos seus sonhos. Quero fazer uma dinâmica rápida. Não dá para fazer como deveria ser. Eu teria que ter os cantos livres, mas eu não tenho aqui. Só tenho um corredor. Mas Felipe e Felipe. Dois Felipe aqui comigo. Um Felipe aqui
E o outro lá no final, lá na última cadeira ali, isso. Em pé, tá? Queridos, não importa, o mundo dá muitas voltas. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso? O mundo dá muitas voltas. Não importa o que está acontecendo. Não importa o quanto você está distante do seu sonho e da sua promessa. Deus é especialista em juntar no tempo certo e realizar e cumprir o propósito dele. Os dois ficam ali no meio, juntos, um do outro. Ali está José de azul e o sonho de José aqui de laranja. Fica mais próximo os dois. Aí ele conta para os seus irmãos o seu sonho. 2 passos para trás cada um. Começa a se distanciar. Interessante, Deus me deu uma visão, Deus me deu um sonho, Deus me deu um propósito, Deus fez um chamado e em vez de me aproximar, eu estou me afastando. Deixa, Deus está no controle. Ele conta novamente o sonho da sua família. Mais 2 passos para trás. Ele é vendido como escravo. 1 passo para trás. Na casa de Potifar, ele é acusado de tentar seduzir a esposa de Potifar. Mais 1 passo para trás. É preso sem ter cometido crime algum. 1 passo para trás. Revela os sonhos do copeiro e do padeiro de Faraó. E o copeiro disse: quando eu chegar lá, vou falar de ti. Ele pediu para o copeiro falar dele para Faraó. Ele não tinha feito nada. Ele esqueceu por 2 anos. 1 passo para trás. Olha como José estava distante do seu sonho. Olha o que ele passou. Aí de repente, 2 anos depois, Faraó tem um sonho. Se aproxima em 3 passos. E aí, o copeiro se lembra. Das minhas faltas me lembro eu. Há 2 anos atrás, Faraó me prendeu, a mim e ao padeiro. E nós tivemos sonhos. E lá havia um hebreu que era servo do Senhor, do carcereiro. E ele interpretou os nossos sonhos. E como ele interpretou, aconteceu. Eu seria restituído e o outro seria enforcado. 2 passos à frente. 2 passos. E aí Faraó manda chamar José. Mais 1 passo à frente. José interpreta o sonho de Faraó. É colocado como governador do Egito. Casa-se. Tem filhos. Vem os 7 anos de fartura. 1 passo à frente. E depois começam os 7 anos de fome. Pode se abraçar. E aí depois de tudo isso, 22 anos passados, sua família chega-se a ele, se prostra e o sonho dele é realizado. Aleluia. Meu querido, não importa como está, não importa o que está acontecendo, não importa o que está desmoronando, o que não está encaixando, não importa nada. O que importa é que foi Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Não importa se está distante, se está se afastando, se está mais difícil, se está mais complicado, não importa. No tempo certo, Ele vai fazer isso. No tempo certo. No tempo dele. Não no meu tempo. Não no seu tempo. No tempo dele, Ele vai realizar. Aleluia. Glória a Deus. Tem um detalhe dessa celebração. E ele foi governador. Saiu de pastor de vez, de do pai, para governador. Verdade. E para você ser um governador de qualquer nação, hoje ou naquela época, a seleção deu muito chute, preparo. Verdade. Foi. Ele que ele passou lá
os irmãos jogaram ele antes de... Jogaram ele lá no poço. Depois do tempo, a trajetória que ele passou como escravo até chegar à casa do Potifar, a traição, a arquitetura, né, do que a esposa do Potifar tramou para ele, o tempo da prisão, tudo isso foi o tempo de preparação dele para ele ter o sucesso que ele teve como governador. Ou seja, ele não teria o sucesso que ele teve se ele não tivesse passado. Verdade. Ele não teria o sucesso que ele teve se ele não tivesse passado por cada fase. A gente olha o sonho, o final do sonho, e esquece que Deus precisa nos preparar para manter o sonho. É verdade. E a gente fica, Senhor, por que isso? Por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo aquilo? Senhor, então, começamos a duvidar, então essa promessa não é tua. Esse sonho não foi teu. Só que, meu querido, existe um espaço de tempo. Quando Deus promete, está aqui a promessa. E aqui está o cumprimento da promessa. Existe um espaço de tempo, que é o tempo onde Ele vai trabalhar, onde Ele vai lhe forjar, onde Ele vai lhe aperfeiçoar, onde Ele vai lhe capacitar, para quando você se encontrar com o sonho e com a promessa, você esteja apto a viver aquilo que Deus sonhou e prometeu a você. Amém, queridos? Ô Senhor. Ô Pai. Queria que você ficasse de pé. Palavra